Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 14, apenas o verso 14. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Oremos. Santo Deus, já te louvamos, já entoamos hinos a ti, já ouvimos a tua palavra através da leitura, as leituras que foram feitas aqui nessa manhã. E agora, Pai, estamos no momento da edificação. E nós rogamos que, assim como o Senhor falou através da palavra lida, através da palavra cantada, ó Deus, assim como o Senhor já derramou a bênção sobre nós quando nós orávamos, clamando a Ti, rogando a Ti, louvando a Ti, engrandecendo a Ti, rogamos agora que o Senhor venha nos mostrar o caminho. Rogamos agora que o Senhor venha colocar no nosso coração, Pai, a Tua palavra, e que ela venha frutificar nessa área da idolatria, e que possamos, ao terminar esse culto, ó Deus, termos uma decisão de que precisamos de uma teologia baseada na Tua palavra, uma espiritualidade que redunda dela e a ética do reino do Senhor revelada nela, na Tua palavra. Rogamos que o Senhor nos ajude. Precisamos do Senhor agora. Eu preciso, os meus irmãos também precisam. Por isso, meu Pai, tende misericórdia de nós. Tira o tampão do nosso ouvido, abra o nosso entendimento. Ó Deus, trabalhe em nós enquanto a Tua palavra é ministrada. Não deixe que nada venha atrapalhar os Teus filhos de ouvirem a Tua voz. Ó Deus, nós precisamos ouvir o Senhor. E rogamos que o Senhor cresça agora e nós, como servos, diminuímos. Ó Deus, toma a primazia. Cumpra a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Texto em questão, Paulo trata da unidade da igreja. A igreja é a igreja de Corinto, na cidade de Corinto, lá no mundo velho. Uma igreja formada entre os gentios. Uma igreja que surgiu então no coração de Deus e na direção de Deus ao apóstolo Paulo, que é direcionado àquele local. E ali ele prega o evangelho. Uma cidade idólatra. Havia mais templos pagãos do que pessoas naquela cidade. E em todo templo, havia o sacrifício de animais. Havia uma mortandade assim enorme de animais. E a carne que era então ali oferecida aos ídolos, no mesmo dia, horas depois, era trazida ao mercado da cidade, era vendida, os templos vendiam essa carne, e os moradores de Corinto, eles compravam essa carne, como nós compramos hoje no açougue, como nós compramos hoje no supermercado, como nós compramos hoje em qualquer ambiente onde se vende carne. Era assim nos dias de Paulo. E como Deus converteu os gentios, não judeus, e os trouxe para o seio da sua igreja, eles vieram com os traços da idolatria. Eles eram idólatras antes de Cristo, mas agora com Cristo abriram mão da idolatria. Tanto é que o apóstolo exorta-os a fugir da idolatria. E entre
os crentes lá de Corinto, havia aqueles que eram mais aflorados espiritualmente, e assim, radicais. Eles não comiam carne, porque eles entendiam que era uma carne sacrificada a um ídolo, e eles, por consciência, se sentiam mal, se sentiam péssimo, se sentiam em pecado nessa questão. Mas ao mesmo tempo, os crentes, esses mesmos crentes que repudiavam essa carne, olhavam para o seio da igreja e encontravam irmãos que comiam essa carne e eram tão crentes como eles. E o apóstolo Paulo então tem que escrever aos coríntios, mostrando que o ídolo não é nada, que a oferta oferecida ao ídolo não é nada. E como nós já dissemos aqui em outros sermões, em outras prédicas, a idolatria está no coração do idólatra, e não no ídolo em si, não na oferta em si, não na oferenda em si. E o apóstolo vem lembrar os irmãos que a necessidade da unidade na diversidade. Diversidades ali de entendimento teológico. Mas o ponto central é que todos fujam da idolatria, ou seja, não permita que a idolatria reine no coração. Em suma, para entendermos o contexto. E eu fiquei pensando, eu fiquei aqui pensando, quando eu meditava a respeito do tema, porque o pastor Benoz deu um tema, eu falei, Jesus, como é que eu vou sintetizar tudo isso para trabalhar esse tema? Olha só, a idolatria que provém de uma teologia, de uma espiritualidade, de uma ética equivocada. Imagine, né? Coitado do pregador. Coitado do pregador. Mas glória a Deus, Deus dá a luz. Quando a gente clama, Deus dá a luz, Deus dá o caminho. E a gente segue pelo caminho de Deus. E eu fiquei pensando, hoje, é muito fácil fugir da idolatria hoje. Simples, como os coríntios lá, é só, então, ter alguns cuidados, não frequentar festas religiosas, não participar de cultos religiosos, onde a idolatria ela é exaltada, tomar cuidado com pessoas idólatras, que vivem na prática da idolatria diretamente ou indiretamente. Então ficou fácil para nós agora, assim, olha, ali é um templo pagão, e eu posso fugir da idolatria não indo lá. Um exemplo aqui muito comum, na cidade, no mês de junho, as festas juninas, e a gente entende que tem um cunho da idolatria ali, é uma festa a algum ídolo romanista, exaltado ali. Então, se eu não for lá, se eu não participar, se eu não comer nada que se vende lá, eu estou livre da idolatria. Legal, Joia, glória a Deus, aleluia. Opa! Estou nos conformes de Deus, estou cumprindo aqui a palavra de Deus. Mas, como nós já vimos até aqui, a idolatria não está no templo, a idolatria não está na festa pagã, a idolatria não está lá na oferenda. Ela está onde? No coração do idólatra. Não só do idólatra, mas do coração de todo ser humano. Nós sabemos que ela habita no coração humano. Ela provém do coração. Ela perambula pelo coração. E eu pergunto, como que nós fugimos dela se ela está no nosso coração? O princípio dela está no nosso coração por causa do pecado de Adão, por causa do erro de Adão, por causa do velho Adão que ainda predomina em nós, está aqui na nossa carne. Como? Então eu fiquei pensando nisso. E Deus deu a luz, para que nós, então,
conseguimos assim fugir da idolatria, nós precisamos seguir o princípio que Deus nos diz através da sua palavra. Foge da idolatria. Agora, como é que eu consigo fugir dela? Tendo uma boa teologia. Se eu não tiver uma boa teologia bíblica, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada nas Escrituras, eu não vou conseguir fugir da idolatria. Mas para a gente entender como deve ser a nossa teologia, primeiro eu preciso saber o que significa o termo. Perceba, nós falamos de teologia, nós pregamos, e a nossa pregação ela está repleta de teologia. Nós cantamos teologia, nós lemos teologia, nós abrimos a rede social e a teologia está lá. Mas se alguém perguntar para você, nesta manhã, o que é teologia? O que você responderia? Perceba, teologia, olha que termo bonito, mas o que é? Nós temos dificuldade de entender o termo, e isso é natural. Por quê? Porque nós não procuramos definir os termos. Perceba, a gente canta, mas a gente não define um termo que nós estamos cantando. E assim é com a teologia. Quando eu estava no seminário Presbiteriano do Sul, no 4º ano, um quarto-anista, seminarista, ele foi entrevistado por um aluno do 2º grau de uma escola lá de Campinas. E a entrevista era de uma escola com relação ao seminário. Eles queriam saber o que era o seminário, o que se ensinava no seminário, para que existia aquele seminário. E ali reuniram um grupo de seminaristas, quarto-anistas, e alguns alunos desta escola de 2º grau estavam ali para exercer a função da entrevista. E um dos alunos perguntou a um seminarista: seminarista, o que é o seminário? E o seminarista respondeu: olha, o seminário é um local onde nós estudamos a teologia. Joia, né? Muito bom. E aí o aluno perguntou: o que é teologia? O quartanista, presbítero Dyer, ficou branco. O quartanista parecia que tinha engolido um ovo, sabe assim, não desce, entala aqui na garganta, e a palavra não saía, e ficou muito claro que ele não sabia a definição do termo. Por quê? Porque ele se preocupava com o conteúdo e não em definir o termo. Ele não se preocupou em definir o termo. E numa hora dessa ele foi pego de calças curtas. Ele não sabia a resposta. Ficou evidente. E pode acontecer comigo, se eu não prestar atenção nos termos. Pode acontecer com você. Então nessa noite, nessa manhã, eu quero definir, primeiramente, o que é teologia. Teologia é a matéria, ou a ciência, ou a área que se estuda a respeito de Deus. Ou seja, estuda a natureza de Deus, estuda os atributos de Deus, estuda o relacionamento de Deus com os homens, estuda o relacionamento de Deus com o cosmos, com o universo criado. Será que Deus criou todas as coisas, deu corda nesse universo criado e virou as costas e nos deixou aqui sozinho? Como se fosse um relógio, sabe o despertador que a gente dá corda lá no despertador e o bichinho fica lá e ele funciona por si mesmo.
Será que é isso? A teologia vem explicar isso. Segundo, teologia diz respeito a tudo aquilo que uma pessoa acredita. Até mesmo quando ela não acredita em Deus, isso é teologia. Ela acredita que Deus não existe. É teologia. Assim como nós acreditamos que Deus existe, é teologia. Ou seja, tudo que uma pessoa acredita é teologia. Um exemplo a respeito de Deus, a respeito do ser humano, a respeito da natureza, por que existe a natureza, a respeito do mundo criado. Você acredita que existe um mundo material? Tem pessoas entre nós que não acreditam que existe um mundo material, apalpável, tudo é uma ilusão, e nós fazemos parte disso. Isso é teologia. Tudo que uma pessoa acredita, é muito simples. Conseguiram definir o termo? E olha só a importância da teologia. É na teologia que as pessoas buscam as respostas para os pontos de interrogação da vida. Por que eu nasci? Por que eu vim a esse mundo? Por que há sofrimento no mundo? Por que a morte existe? Por que as pessoas nasceram e agora elas têm que morrer? E por que elas morrem? E depois que elas morrem, para onde elas vão? Perceba, as pessoas não sabem. Mas a pergunta está aí. E a resposta é através da teologia. Então perceba. E é interessante que todos têm uma teologia. Você tem, mesmo que você não saiba. E o grande perigo da teologia, ela, então, ser uma teologia deformada, deficiente, errada. E quando que essa teologia fica deficiente, se torna errada, equivocada? Quando ela não é respaldada pela palavra de Deus. Nós lemos aqui nessa manhã vários trechos da palavra de Deus que exortam à verdade. Que bom que os teus filhos andam na verdade, na palavra de Deus. Então, para mim construir um caminho que faça com que eu fuja da idolatria, isso com a ajuda de Deus, que a idolatria não brote no meu coração e reine, eu preciso de uma teologia bíblica, alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. E o perigo quando ela não está na palavra de Deus é as pessoas nos ensinarem que os apóstolos foram divindades. É muito simples em qualquer igreja um pastor dizer que ser apóstolo é ser igual a Deus. E se eu não estiver respaldado na palavra de Deus, eu vou entender que aquilo é verdade, é uma teologia correta. É muito simples alguém ensinar que o sol criado é uma divindade. E daqui a pouco, então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o sol como um Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos deuses. Jesus diz, vós sois deuses. Mas no seguinte sentido, que nós somos filhos de Deus agora em Cristo Jesus, herdeiros com Cristo, né? Somos herdeiros de Deus por causa de Cristo. Nós temos um Pai celestial que é Deus e nós somos os seus filhos. Mas Ele é Deus e nós somos criação. Mas mesmo assim, por causa disso, Ele nos diz, sois deuses, porque o nosso Pai celestial é Deus. Mas se eu não tenho a teologia bíblica, eu vou achar que eu sou.
que a igreja depende de mim, que tudo depende de mim. Se eu não estiver ali, as coisas não acontecem. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no lazer, seja onde for. Por quê? Porque o nosso coração nos induz a isso. E aí brota a idolatria. O eu, talvez ensinado aqui no domingo passado, o perigo do grande, sou eu. Não a alegria do grande eu sou, a bênção do grande eu sou, mas do sou eu, o ser humano ocupando o lugar de Deus. Não só isso, uma teologia equivocada, fora da palavra de Deus, vai levar a gente a desenvolver conceitos equivocados com relação ao futuro. Então, assim, entre nós mesmos aqui, eu tenho certeza que você vai perceber alguém que vai ter dificuldade de aceitar o inferno. Alguém que vai ter dificuldade de aceitar a Deus como juiz. Porque se vende o peixe que Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é puro perdão. E de fato Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus perdoa, Deus é misericordioso, mas ao mesmo tempo Ele é justo, Ele é o justo juiz e traz juízo sobre a terra. Vai tratar com relação aos nossos pecados, e graças a Deus que nós estamos salvos em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos justificou, e somos salvos pela justificação, pela fé em Cristo. Nós recebemos os méritos de Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz, e somos salvos. Mas tem pessoas que não entendem, Deus não criou o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Ninguém vai passar a eternidade no inferno. Esses conceitos equivocados estão dentro da igreja, ou das igrejas, das denominações. Assim também com relação à vida futura. As pessoas dentro da igreja acreditam que vão reencarnar. Não é difícil encontrar uma pessoa que pensa assim. No meio de tanta teologia polarizada, no meio de tanta teologia politicada, uma politização da teologia. E é errado. A Bíblia mostra que há um céu, que há um inferno, que há um Senhor sobre tudo, sobre todos, que está em todos e age por meio de todos os que creem. Que vai julgar, que já marcou esse dia, que vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, que uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, fruto da teologia correta. Mas se eu não tiver essa teologia correta, eu vou estar em maus lençóis e eu não vou conseguir fugir da idolatria. Agora perceba, a teologia redunda, deságua na espiritualidade. O termo espiritualidade vem de piedade, Lembram lá do Salmo 1? Eu me lembro do Roberto. Primeira vez que eu cheguei na igreja, ele falou sobre o Salmo 1. Qual que é o primeiro versículo do Salmo 1? E eu falei, meu Deus, qual que é o Salmo 1? Primeira vez que eu vim aqui na Escola Bíblica Dominical, Roberto, exortando os crentes a decorar os versículos, principalmente o Salmo de número 1. E o primeiro versículo diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É o princípio, ímpio, de impiedade. O que é impiedade? O contrário de piedade. Ou seja, de espiritualidade, de vida com Deus, de adoração a Deus. O ímpio não adora a Deus. O ímpio não quer saber de Deus.
Por isso que a Bíblia o chama de ímpio, contrário de piedoso, tá? E a nossa teologia tem a ver com a nossa piedade. A nossa teologia tem a ver com a nossa vida com Deus. E se ela não for fundamentada na palavra de Deus, eu não vou ter vida com Deus. Eu vou ter vida com Deus somente no período aqui do culto, onde eu vou ouvir alguma coisa, mas saindo daqui, fica aqui. O meu culto não vai continuar lá em casa. O meu culto não vai continuar lá no meu trabalho. O meu culto de adoração a Deus, a minha vida com Deus, não vai continuar nos meus negócios. Perceba, aí eu já estou entrando na ética, eu quero segurar um pouquinho aqui. E se eu não tenho uma teologia bíblica, eu não vou ter uma espiritualidade conforme Jesus espera de mim, que eu adore a Deus, o Pai, em espírito e verdade. Vai ser uma farsa. Eu vou adorar a Deus sim, mas de forma presencial, carnal, mas não de coração. Posso até falar que eu amo a Deus, né? Posso até cantar hinos maravilhosos, cânticos fantásticos, que mexe com o emocional da gente, mas fica aqui. Daqui a pouco, porque não foi de espírito, foi no fluxo, né? Eu me lembro de uma pessoa lá em Olímpia, ela não era da igreja, e ela era filha de uma irmã da igreja, e ela era assim do mundão, né? Mas a mãe dela, muito crente, e ela dizia assim, a mãe dela exortava ela, né? Filha, você precisa conhecer a Jesus, você precisa abandonar essa vida e seguir a Jesus. E ela falava assim, não, mãe, eu estou seguindo o fluxo, né? Mas esse fluxo redunda no inferno, redunda na porta larga, porque não tem uma espiritualidade que não adora a Deus em espírito e verdade, não busca Deus em primeiro lugar. Deus é só na última hora, é só a hora que não tem mais jeito mesmo, chega aquele diagnóstico, chega aquela situação, ali ela vai pensar em Deus. Ali ela vai se voltar para Deus, por causa da sua teologia de seguir o fluxo do mundo. Perceba, né? Então, quando nós vemos uma pessoa piedosa na igreja, um pastor piedoso, um presbítero piedoso, um diácono piedoso, um irmão piedoso, alguém do grupo de louvor piedoso, um diácono piedoso, um obreiro piedoso, não importa, todo crente é chamado para ter uma vida com Deus, de adoração, de buscá-lo em primeiro lugar, mas isso é graças à sua teologia. Por isso nós não podemos dar ouvido a qualquer coisa, e um dos objetivos do comunismo é impedir a palavra de Deus de ser lida, de ser anunciada, de ser pregada, porque onde não tem a palavra de Deus, floresce o comunismo. Coloca-se Deus para fora da nação. Persegue-se os cristãos e os matam, porque em Deus há a revelação de um ser superior, de justiça, não de impunidade, que vai se fazer o que quer e agir como quer e não vai responder por isso. Pelo contrário, pode fazer o que quer, mas vai ter consequência, porque o próprio Deus vem tratar. Então nós precisamos de uma teologia correta, que redunde numa espiritualidade correta, para fugirmos da idolatria que brota no nosso coração. Mas olha só que interessante, não fica só na espiritualidade, fica na vida prática, porque a partir do momento que eu tenho uma teologia correta, uma espiritualidade baseada nessa teologia, os valores do reino de Deus, queridos irmãos, os valores que Deus vive lá
no terceiro céu, lá na cidade celestial, lá onde Jesus foi preparar a nossa morada, nós começamos a vivê-los aqui, porque eles estão registrados na palavra de Deus. Eles estão registrados. Então, a nossa ética não vai ser uma ética mundana, aonde eu falo aqui, bonitinho, tudo certinho, mas ao sair daqui eu não vivo nada daquilo que eu falo. Vocês conhecem alguém que diz que é crente, que diz que ama a Deus? Nossa, Deus para mim é em primeiro lugar, mas lá no dia a dia a gente não vê Deus. Vocês conhecem alguém assim? Está faltando a ética do reino. Porque falta uma espiritualidade do reino baseada em uma teologia do reino fundamentada nas Escrituras. Então é muito fácil falar que amamos a Deus. É fácil demais. Mas eu não quero algo fácil, simplesmente por ser fácil. Eu quero que algo seja verdadeiro. Eu preciso ter uma ética verdadeira nos conformes de Deus, no meu agir. Então lá nos meus negócios, vai ser a ética de Deus. Porque se não for a ética de Deus, é um sinal que Deus está fora da minha vida. Lá com a minha esposa, no meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento tem que ter a ética de Deus. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu já vou para 30 anos de casado. A primeira coisa que eu disse para ela, que eu queria casar, isso assim com pouquinho tempo de namoro. Primeira coisa, eu quero casar. Mas o que inclinava o meu coração era a ética de Deus. Um amor verdadeiro por ela. Um amor onde é baseado nas Escrituras. Que eu devo amá-la como a mim mesmo. Então, assim como eu me amo, eu a amo. Isso é evidenciado no dia a dia. E as pessoas percebem. Perceba, nós precisamos ter Deus no nosso agir, porque a maior dificuldade hoje do evangelismo é que as pessoas do mundo não conseguem ver Jesus na vida dos crentes. Aí eles falam assim, mas que crente é esse que eu não vejo Jesus na vida deles? Eu vejo um descrente. O que está faltando? A ética. A ética de Cristo, os princípios de Cristo. Eu preciso me agarrar. E isso vai fazer com que eu fuja de todo e qualquer tipo de idolatria que porventura venha brotar no meu coração. É aquela oração de Davi, no Salmo 139, quase lá no último verso, ele diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho errado, guia-me pelo caminho eterno. A ética cristã faz a gente entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, vê se há em mim alguma coisa errada, mortifica, não deixa crescer. Às vezes vem alguns desejos assim, eu me assusto com os desejos do meu coração, eu me assusto, e eu vou correndo para o Senhor, falo: Senhor, mortifica isso, não deixa isso crescer, em nome de Jesus. E olhe, pela graça de Deus, Deus vem e limpa o coração, daqui a pouco aquilo desaparece. Eu quero compartilhar algo assim, eu gosto muito de caçar, não caço, não consigo matar nem um camundongo, mas eu nasci num lar onde o meu pai caçava, os meus irmãos caçavam, armavam arapuca, tinham espingarda, e esse negócio está no meu DNA. Caçava nambu, caçava codorna, caçava pomba do ar. Meu negócio era caçar, eu amava. E esse negócio já florou de novo, uns anos atrás.
O negócio aflorou, que eu não aguentava ver uma pomba do lar, que eu queria pegar ela. E aquilo avolumou dentro de mim, assim, que eu falei, aí o Espírito Santo vem e alerta a gente. E eu percebi, né, o afloramento nessa área. Estava maior que o desejo de ler a palavra de Deus, de andar na presença de Deus. Estava maior. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E comecei a orar. Falei, Senhor, mortifica isso. Mortifica. Isso já passou, isso está lá atrás. Nós vivemos num outro período. E olha, Deus veio assim, queridos irmãos, e limpou o meu coração, né? Ainda tem um amigo meu que falava assim, ó, ele viu alguma pomba, essa pomba está correndo perigo, e se eu estivesse perto, ele fala dessa forma, essa pomba está correndo perigo aqui, o pastor Carlinhos está aqui, vai pegar ela, né? E graças a Deus, pastor, não, hoje ela não corre mais perigo, né? Perceba, tudo que é maior que Deus é um ponto de idolatria que o coração da gente cria. Então, uma boa teologia redunda numa boa espiritualidade, naturalmente deságua na ética que precisamos ter, a ética do reino de Deus, vivida aqui na terra, na minha vida, na sua vida, nos meus atos, nos seus atos. E o resultado vai ser a glória de Deus, vai ser um pedacinho do céu na terra, aonde nós estivermos. E não desse mundão velho sem porteiro, né? Esse mundo é velho, continua velho, mas Jesus foi preparar um novo. E é para lá que nós vamos, tendo uma teologia correta, uma espiritualidade correta e uma ética, né, que Deus espera de cada um de nós. Queridos irmãos, diante desse tema, né, a idolatria que redunda da teologia, da espiritualidade e da ética equivocada. Olha o tema, né? Difícil, né? Sintetizar e aplicar. Mas eu espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos, porque de mim mesmo eu não conseguiria. E que possamos investir na palavra de Deus. Ela é o nosso fundamento. Não podemos abrir mão. Como o presbítero Dyer deu testemunho aqui, tem um tempo com a leitura, mesmo que seja 1 minuto, tem um tempo de oração, porque a leitura vai te levar à oração, e naturalmente você vai aplicar os princípios, e Deus vai sorrir, nós vamos conseguir fazer Deus sorrir, porque é difícil, viu? É mais fácil a gente fazer Deus chorar, mas se a gente seguir esse princípio, Deus vai sorrir, né? Como sorria com Jó. Olha lá o meu servo Jó, né? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.